Oi, gente. É... Primeira vez que eu gravo um vídeo falando com vocês, então espero que dê certo, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Eu fiz leituras incríveis esse ano, então eu tava com aquela vontade de leitora, de compartilhar o que eu li, de pregar a palavra, de fazer com que vocês conheçam essas histórias. E aí eu tava muito empolgada pra gravar esse vídeo, então eu espero que faça sentido. Eu tô aqui numa sexta-feira à noite, feriado. Não estou acompanhada dessa vez de café e nem de whey. Estou acompanhada de um bom vinho. Vou pegar depois a leitura que eu estou lendo agora, minha primeira leitura de abril. Vou estar acompanhada desse vinho e de alguns petiscos. E assim vai ser minha sexta-feira à noite. Eu fiz leituras incríveis, como eu falei, então eu queria falar sobre elas. Talvez eu até faça um vídeo ranqueando elas por shorts. Começando com janeiro, que eu li o primeiro livro da trilogia de Mistborn, do Brandon Sanderson. É uma fantasia que eu confesso que eu tava desacostumada a ler, porque as últimas fantasias que eu li, basicamente, eram romantasias. Então, esse livro, ele já traz uma proposta um pouco mais séria, não tem tanto romance, tem um sistema de magia muito diferente, porque eu tava vindo basicamente dos féricos, vários livros de féricos e bruxas. Então, aqui o sistema de magia é a alomacia, é um tipo de magia que envolve muito a física. E para vocês terem noção de como uma proposta diferente o livro, já começa o livro onde o mal venceu, onde teve uma batalha entre o bem e o mal venceu e o mal está governando há 1000 anos. O nosso protagonista, ele é um ladrão, muito carismático, por sinal, todo mundo adora ele. Ele vai reunir um grupo de pessoas, que é basicamente um grupo de amigos, para tentar derrubar esse governo, porque esse cara, ele é um tirano. Esse cara que tá no poder agora. Então a gente tem dois protagonistas, que é esse que vai bolar o plano, e a Vin, que é uma das pessoas que vai ser recrutada por esse plano. Meio que vai ser recrutada sem querer, mas ela vai ter um papel muito importante nesse plano como um todo. Então foi uma leitura que eu demorei um pouquinho para ler. Em janeiro eu só li esse livro. Foi um pouco mais lento, porque era um universo complexo. Era o primeiro livro que está construindo ainda essa história. Tem um sistema de magia que eu achei um pouco confuso no começo, mas acho que depois que eu li os 20% do livro, a leitura grudou. Assim, tipo, eu li o restante muito rápido. Sabe aquele meme que tu lê, assim, um terço do livro em um dia, aí o meio tu demora 2 meses, o final tu demora algumas horas? Foi basicamente isso comigo. Eu passei vários dias pra ler esses 20%. E eu acho que demorei 1 ou 2 dias pra ler o restante. Realmente, depois que tu tá imerso no universo, tu fica querendo saber o que vai acontecer. Eles vão conseguir derrotar de fato. E a cada capítulo, novos desafios acontecem. Eles têm um plano e o plano vai dando tudo errado. Eles têm que repensar o que eles vão fazer. Então, isso te instiga a ler. E o final desse livro é uma coisa. É um sentimento agridoce. O final desse livro, ele é uma proposta bem diferente do que a gente tá acostumado, acho que além livro de fantasia, assim. Então o final me pegou muito, fez com que eu gostasse ainda mais dessa leitura. E aí, eu gostei tanto desse livro que eu já comecei em fevereiro, lendo o segundo e o terceiro. O segundo, ele tem um ritmo um pouco mais lento, porque a gente tem basicamente 3 propostas nesse segundo livro, que é criar um ícone religioso, desenvolver os personagens e pegar ali conflitos políticos, e desenvolver os conflitos políticos que estão sendo gerados como consequência do final do primeiro livro. E dentro dessa proposta ele é incrível, ele consegue desenvolver esses tópicos muito bem. Só que faz com que ele seja um pouco mais lento. É um livro extremamente importante para o desenvolvimento da trilogia, só que não tem tanta ação. E no terceiro, tudo que não tem de ação no segundo livro, a gente tem no terceiro. No terceiro tem muito mais ação, tem muitas reviravoltas. E o final da trilogia, pra mim, cara, foi perfeito. Eu acho que o meu livro favorito da trilogia é o terceiro. O final me pegou demais, eu chorei, assim, os diálogos são muito bonitos.
A gente tem nessa trilogia, assim, uma questão de amizade, confiança, amor, além de todo esse universo de batalhas entre o bem e o mal, a gente tem muitos desenvolvimentos de personagens, desenvolvimento de situações, descoberta de identidade, quem realmente tu é. Tu não precisa ser só uma coisa engessada, tu pode ser mais do que isso, sabe? Então é uma leitura que tem muitas camadas, é uma leitura muito rica e foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse começo de ano. Então eu me senti muito feliz porque eu comecei esse ano muito bem. Finalizando essa trilogia, eu li também Quicksilver, que é uma fantasia de féricos. Acabei de falar pra vocês que eu só tava lendo isso, então eu resolvi dar uma chance pra essa fantasia porque tava muito hypada. Tinha muita gente falando dela nas outras redes sociais, então eu resolvi dar uma chance. E eu não sei se é porque eu vi de Mistborn, que pra mim foi uma leitura com padrão altíssimo. Não sei se foi isso, mas pra mim foi uma leitura um pouco decepcionante. A gente basicamente tem um universo de féricos. E assim, a leitura pra mim tem muitos clichês desse universo. Mas pegue as fantasias hypadas, bota dentro do mix, bate tudo e vai nascer Quicksilver. Tem muitas coisas que eram pra ser uma reviravolta que tu já espera que isso aconteça. Clichês que a gente já tá batido de ver dentro desse universo. Então, assim, eu li em um dia. Um ponto pra autora, que a escrita dela é muito boa. Só que deixou a desejar no desenvolvimento da história, não senti camada de profundidade. A construção do romance pra mim não foi nada legal. Foi tipo assim, te conheci hoje, semana que vem já tô querendo me envolver contigo. Pra mim foi muito rápido, não teve realmente uma construção de verdade. Então, pra mim foi bem decepcionante, na real. Eu também li um livro de romance que tá dentro das melhores leituras que eu fiz nesse começo de ano, que é de uma autora que eu adoro, que é a Abby Jimenez. O livro é Prometa que Vai Se Lembrar de Mim. É um romance, nosso protagonista, ele é veterinário, então a gente tem muita pauta sobre animais nesse livro. Além disso, tem pautas importantíssimas sobre família. É um livro que tem seus clichês, então a gente vai estar lendo um romance clichê, só que tem uma mensagem muito importante. Eu amei a forma que a autora colocou esses temas dentro do livro e como ela brincou, porque os personagens estão passando por problemas diferentes com a família, mas um toma a decisão de se afastar e a outra toma a decisão de estar próximo, unido à família, e como as duas decisões estão certas, sabe? Tu não é obrigado a estar com a tua família, tu não é obrigado a se afastar por conta de não ter enfim, nenhuma família perfeita e nem por isso tá certo ou errado de permanecer ou se afastar. Então eu adorei a forma que a autora abordou isso aqui. Pra mim, ela mesclou muito bem, porque o livro não ficou extremamente sério, apesar de que isso é uma boa parte do livro, mas ele ficou leve e a mensagem ainda foi, aqui pelo menos, foi recebida com sucesso. Então, pra mim, foi uma das melhores leituras desse começo de ano. E já vou falar sobre outro livro dela, que foi uma das minhas leituras de março, que foi Até o Fim do Verão. É um livro que tá hypado no momento também. Só que eu achei que foi um livro bem mediano. Tinha acabado de ler um livro incrível dela, então achei esse um pouquinho mais fraco. Inclusive, Até o Fim do Verão, com essa chamada, parece que a gente vai ter uma proposta de verão, né? Com cenários, assim, que envolva praia, lago, enfim, que envolva o verão de forma geral. Porém, eu senti que Prometa que Vai Se Lembrar de Mim tem mais disso do que esse próprio livro. Então, assim, até nisso me decepcionou um pouco, porque eu adoro livros com propostas de verão. O Verão Radiante, pra mim, foi uma das melhores leituras que eu fiz ano passado, por causa da ambientação. Então esse livro pecou de N formas comigo, então se tornou um livro mediano. Não é ruim porque a escrita da Abby é muito envolvente, mas não é um dos melhores dela. Então eu deixei ele ali como mediano. E agora vamos falar sobre o restante das leituras desse mês, porque foram incríveis. Então o próximo livro que eu vou trazer é A Guerra da Papoula. Gente, eu não esperava essa história. Eu não esperava que fosse ser um livro tão pesado. Eu já tinha ouvido falar desse livro há muitos anos, nunca tinha pensado em ler, sei lá, não tinha me dado aquela vontade de ler. Só que foi o livro que foi a escolha do meu clube de leitura.
Então eu falei, vamos ler. E a escrita dessa autora, ela é muito boa. Eu acho que em uma sentada eu li 15% do livro. Então eu li ele assim uns 3, 4 dias, eu não lembro, mas foi rápido. Porque a escrita dela é muito boa, só que o final ele é muito pesado. Eu lembro que eu terminei o capítulo 21 e eu tive que dar um descanso. Era assim umas 8, 9 da noite e eu falei, não vou mais ler. Eu fiquei remoendo aquele capítulo e no outro dia eu finalizei o livro. Mas para quem não leu e de repente até pense em ler esse livro, levem muito a sério a lista de gatilhos. A gente pega livro de fantasia que fala em várias coisas de gatilho, né? Acho que até de sangue e cinzas, por exemplo. Mas chega lá, não é nada demais pra quem tá acostumado a ler fantasia. Só que em A Guerra da Papoula o negócio é sério de verdade. Então, leiam a lista de gatilhos e levem bem a sério porque o negócio. Tem uma pessoa do meu clube de leitura que ela ficou enjoada lendo esse livro, pra vocês terem noção de como o negócio é feio. Mas pra quem não sabe, a Guerra da Papoula, ela traz referências, embasamento ali da Guerra do Ópio, que aconteceu na China, e da Guerra Sino-Japonesa também. Então, quando a gente fala que o livro é pesado, ele traz muitas questões que acontecem dentro da guerra de verdade, consequências da guerra, principalmente trazendo assim como base o que aconteceu entre a guerra entre o Japão e a China. Então a autora traz isso pra gente de forma muito real, muito visceral, sabe? Não é nada fora da casinha de quando se fala de guerra, mas traz aquela sensação pra gente de impotência, principalmente quando a gente se toca que essas coisas acontecem de fato. Então, são crimes de guerra, que a gente tá falando aqui das coisas pesadas. A gente tem uma parte de fantasia, a gente tem uma parte dos xamãs, dos poderes que a nossa protagonista vai desenvolver, mas a gente tem uma pauta enorme sobre guerra, sobre drogas, assim, então é um livro, em geral, bem pesadinho. Resumindo bem pouquinho coisa assim sobre o livro, a nossa protagonista vai para uma escola onde formam militares. Lá ela tem várias aulas de estratégia, de combate, enfim, várias coisas que vai ajudar ela nesse universo militar. Só que ela não consegue terminar os estudos dela lá porque o país dela ali começa uma guerra. Então ela sai da escola e já vai para o universo militar lutar nessa guerra. E enquanto ela estava na escola, ela desenvolveu os poderes. Não são todas as pessoas que desenvolvem, na verdade, são até raro a quantidade de gente que desenvolve esses poderes. E aí ela vai usar esses poderes durante a guerra. E aí o resto é história. Mas assim, a escrita da autora é muito boa. Mas tomem aquele cuidado novamente com os gatilhos. Outro livro que tem bastante gatilhos, e eu li esse numa sequência, foi Alquimized. Tem vários livros aqui de ler comigo enquanto eu tava lendo ele. A ideia era eu gravar todos os vídeos de ler comigo, somente lendo ele até eu finalizar, só que eu não me aguentei. Eu cheguei numa parte muito boa e eu não consegui parar de ler. Basicamente eu li ele em 3 dias. A partir do momento que eu engatei a história, eu li muito rápido. Foi uma experiência. Eu já esperava que fosse uma história triste, porque eu via muita gente chorando enquanto lia ele. Confesso que eu pensei que eu fosse chorar mais, porque eu sou muito chorona. Porém, eu só chorei mesmo na última página do livro, com a bendita foto. Aquela foto ali, ó, foi uma punhalada da faca e girando assim, foi a bendita da foto. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu tinha um compromisso. Então eu saí de casa e eu tava na rua chorando, lembrando da foto. Pra vocês verem o quanto mexeu comigo. Mas foi uma experiência. É uma fantasia mais sombria também, tem porções de gatilhos. Fiquei muito feliz porque Mistborn, A Guerra da Papoula e Alquimized tem isso em comum, de serem fantasias mais adultas, assim, com temas mais delicados, assim, e gostei da forma que a autora colocou as coisas aqui. Engraçado, porque é um livro que eu acho que o tema principal não é a fantasia, e ao mesmo tempo eu não posso falar que é um romance, porque a relação que tem aqui é estranho quando sai da minha boca que é um romance.
mas é sobre amor. Amor a uma causa, amor à família, amor aos amigos e principalmente ao amor romântico, mesmo que não seja tão romântico, mas principalmente amor romântico e também eu acho que fala muito esse livro da obsessão. Óbvio que a fantasia aqui é um ponto importante, porque a gente tem todo o cenário da guerra e todas as consequências entre esses dois personagens é derivada disso, só que todas as ações dele são movidas por amor. Esse tema aqui ele é muito importante e as suas nuances sobre o amor. Foi uma leitura que, ainda que eu já esperava mais ou menos, já tinha uma noção de pra onde ia, ainda me surpreendeu com a forma que a autora me levou até esses pontos. E é isto. Eu acho que muita gente já sabe que é uma história que é derivada de Dramione. Aqui a gente tem um universo onde a nossa protagonista, Helena Marino. É meio complicado explicar a história desse livro pra vocês, porque quando eu ouvi as pessoas falarem dele, eu não entendia muito bem o contexto dele, sabe? A nossa protagonista, ela foi achada sem memória, e o nosso protagonista, o Farron, ele vai ter que acessar as memórias dela, só que não é um processo fácil. Ela é uma prisioneira de guerra, e não é um processo agradável, é um processo doloroso que ele vai fazer para tentar descobrir o que ela tá tentando esconder, porque ela é sobrevivente de uma guerra, assim. A guerra que eles estavam travando, todos os amigos dela morreram, todas as pessoas que os aliados dela morreram, só ela sobreviveu, só que ela não lembra o que rolou. Ela não lembra o que aconteceu. A cabeça dela tá muito... Não vou nem falar a palavra, mas a cabeça dela não tá legal. E aí o nosso protagonista vai ser incumbido de fazer experimentos na cabeça dela para tentar fazer com que ela lembre o que ia acontecer. Ele vai tentar acessar a mente dela e tentar descobrir o que aconteceu. Basicamente é isso, gente. Resumindo, a história do livro é essa primeira parte. A gente tem a segunda parte que volta no passado e mostra tudo que a nossa protagonista passou. A terceira parte volta pro tempo presente, mistura o passado e o presente, gente, é um babado, muito babado. Temos momentos muito tensos nessa leitura. A nossa protagonista, ela não sofre pouco, ela sofre muito todo o tempo. Não tem 10 páginas de paz nesse livro, não tem. E olha que esse livro é enorme. Enfim. E pra finalizar, com chave de ouro, o último livro que eu li agora no mês de março foi esse bonitinho aqui, A Atmosfera, da Taylor Jenkins. Tudo que eu não chorei em Alquimais, tudo que eu esperava que eu fosse chorar em Alquimais, eu chorei com esse livro. Gente, eu chorava de soluçar. Aí eu parei de chorar. Aí umas 2 horas depois eu tava contando a história do livro pra uma outra pessoa, eu voltei a chorar. No outro dia, eu fui mexer no TikTok e fui ver pessoas falando sobre o livro, eu voltei a chorar. Cara, esse livro me fez sofrer de uma forma. Desse ano, com certeza, foi o livro que eu mais chorei. Me pegou de um jeito que... Vou resumir a história desse livro pra vocês, porque não é um livro que tá sendo muito falado, então muita gente não deve conhecer ele. Aqui a gente vai acompanhar um grupo de mulheres que vai entrar na NASA. São as primeiras mulheres a entrar na NASA no início dos anos 80. Então, nesse livro a gente tem temas importantes sobre o que é ser mulher no final dos anos 70, início dos anos 80. E assim, para vocês terem noção de como é importante elas entrarem lá e se manterem, porque qualquer coisa que elas façam, qualquer fragilidade que elas mostrem, os homens já olham e já taxam ela como o sexo frágil. Já ficam falando que elas são assim porque elas são mulheres. E se elas falham em permanecer lá, elas não vão estar atrapalhando, obviamente, não vão estar perdendo só o sonho delas, mas de todas as mulheres que tem para entrar depois delas, porque se elas não se manterem lá, a NASA vai usar isso como pretexto para não contratar novas mulheres. Então, o peso na entrada delas lá é enorme, porque elas estão furando uma bolha extremamente masculina. Então, é muito legal ver isso da percepção da Taylor Jenkins. É incrível a forma como essa mulher escreve sobre uma época que a gente não viveu e parece que a gente está dentro daquele ambiente, está entendendo realmente
como funciona aquela época. E além disso, a gente tem um romance sáfico entre duas dessas 4 mulheres que entram na NASA. E o quanto é mais delicada ainda a situação delas. Se já é difícil tu ser mulher nessa época, imagina tu ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Em uma época onde a AIDS está estourando e ser homossexual é praticamente criminoso. Então, a gente tem muitas pautas sobre isso. A gente tem um ambiente incrível falando sobre astronomia. Eu já adoro ficção científica, então esse ambiente me pegou demais da questão da astronomia. A gente tem vínculos familiares aqui também, construção de um amor que eu achei a coisa mais linda, que é o relacionamento da nossa protagonista com a sobrinha dela. Gente, uma das melhores partes do livro pra mim foi a construção dessa relação, da aceitação do jeito que a pessoa é. Enfim, gente, é linda demais. E esse livro, ele vai brincar entre o presente e o passado. Está vendo elas entrando na NASA, isso é o passado, 4 anos atrás. No tempo presente, cada um deles já está trabalhando nas suas funções, já são astronautas, e a gente vai ter um acidente e uma missão que vai acontecer fora da Terra. E algumas dessas pessoas que entraram na NASA vão sofrer algumas coisas aí. Vai acontecer coisas fortíssimas. Aí a gente começa o livro sabendo que aconteceu esse acidente, e depois o livro volta no passado mostrando essas pessoas e a construção dessa relação. Então vocês já conseguem entender o babado que é esse livro, que vocês sabem que aconteceu um acidente com essas pessoas. Sabe que algumas dessas pessoas estão muito mal. E aí tu vai voltar no passado e vai ver elas se conhecendo, construindo uma relação, criando memórias, e tu vai entender o impacto que é o que vai acontecer lá na frente. Dessas pessoas que estão vendo os amigos, os amores sofrerem. Então, assim, os últimos 15% do livro pra mim foi só choro, foi só sofrimento. Se prepare que vem algo fortíssimo por aí. Mas eu vou recomendar essa leitura pro máximo de gente que eu puder. Incrível. Vocês estão entendendo a quantidade de leituras que eu fiz que foram muito boas, que mexeram comigo? Eu acho que eu dou um selo de qualidade pro autor quando ele consegue mexer comigo. Seja por uma coisa de tristeza, seja por ficar boba com o romance que tá sendo desenvolvido, seja pra rir um momento de comédia, porque essa é a proposta do autor. Se ele não consegue transmitir isso com as palavras dele, ele falhou um pouquinho, né? Então eu acho que como o autor ele consegue fazer com que eu sinta tudo isso que ele quer, cara, tipo, tu é incrível. Esse autor, ele é incrível. E aí, vou aproveitar o finalzinho desse vídeo para falar bem rapidinho sobre a minha primeira leitura de abril, que foi este daqui, ó. O Irresistível Desejo de Amar Quem Tanto Odeio. É uma fantasia que veio de Dramione também, igual ao que mais veio de uma fanfic de Dramione. Esse livro é fantasia, só que tem muita comédia. E aqui essa proposta da autora foi perfeita nesse momento, porque eu vim desse livro, que foi o último livro de março que eu abri, onde me fez sofrer, e agora estou dando risadas. E eu tenho um pouco mais de dificuldade, talvez, de ler livros com comédia, porque eu acho que o autor escrever uma comédia tem que ser muito bom. E eu tô amando a escrita dessa autora dentro dessa proposta. Provavelmente não vai ser, tipo assim, ó, top 10, top 5 melhores livros que eu li esse ano, mas com certeza vai ser um dos mais agradáveis, porque a escrita dela é realmente engraçada. Aqui, vou resumir bem rápido a história pra vocês. Aqui a gente tem clãs, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento, a gente tem clãs de poderes. Clãs dos curandeiros, clãs de pessoas que usam sombras, que são os clãs dos assassinos, clãs dos engenheiros, que usam a magia deles para construir, então são vários clãs. A nossa protagonista, ela é curandeira, e ela é uma das melhores no ramo dela. E o nosso protagonista, ele é um assassino. Ele tem o poder ali de se camuflar na sombra, e ele usa isso para matar as pessoas. E ele tá com uma doença, que essa doença vai drenar os poderes dele. Só que o clã dele, o clã que ele participa, são poucas ideias. Se a pessoa perde o poder, ela não serve mais de nada, eles vão lá e matam a pessoa. Então ele não quer morrer, ele quer uma cura. Só que a doença dele não tem cura. Quem tem
talvez assim, uma esperança de curar ele, mesmo que seja minúscula, é a nossa protagonista. Então ele vai tentar, a ideia dele é sequestrar ela, tentar coagir ela, enfim, a primeira coisa que ele pensou foi sequestrar ela pra ela poder curar ele. Só que depois ele pensa melhor e resolve fazer uma proposta pra ela. Resolve doar milhões e milhões pra ajudar ela numa pesquisa. Essa pesquisa vai salvar muitas crianças e adolescentes. Em troca disso, ela vai ter que curar ele. Só que assim, ela odeia pessoas do clã dele. Por quê? Ela salva vidas, ela cura pessoas. E o intuito dele é matar, então não faz sentido nenhum na cabeça dela. E aí ele vai ser uma pedra no sapato dela, e uma pedra muito irritante. E ela nem ia aceitar a proposta, mesmo que fosse por um ótimo benefício. Ela só aceita porque outra pessoa manda ela aceitar. E aí ela realmente odeia ele, odeia mesmo, que é enemies de verdade. Não é aquele enemies com um pouco de lovers, não. É enemies mesmo, ela odeia ele. E aí ela vai realmente tentar curar ele, mas ela não tem esperança nenhuma de conseguir fazer isso, porque realmente a doença dele é muito complicada. Só que ela vai tentar. E aí, gente, a construção dos diálogos dos dois é realmente uma coisa. Então, acho que pra quem tá buscando uma fantasia leve, igual eu, de uma coisa bem dramática, eu acho que ele é um ótimo livro por esse momento. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Primeiro vídeo que eu gravo assim. Quem sabe eu traga mais vídeos. Quem sabe eu traga vlogs. Em vez de trazer ler comigo. Eu, de vez em quando eu trago vlogs. Eu tô lendo o livro, mas eu também tô fazendo comentários sobre ele pra vocês. Então assim, essa vai ser a primeira proposta que eu tenho de gravar vídeos desse formato. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem o seu like. Ativem o sininho. E assim, eu espero que eu consiga trazer mais vídeos desse jeito. Eu acho que um sentimento que a gente tem muito grande, compartilhando novamente com vocês, é de dividir as leituras que a gente faz. Principalmente quando a leitura é maravilhosa. E eu li muita coisa boa e eu tava querendo assim, olha, pregar a palavra, assim, ó, jogar pro universo para que muitas pessoas leiam. E eu espero que alcance alguém que fique minimamente curioso pra dar uma chance pra uma dessas leituras. E é isso, gente. Muito obrigada.